Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humanas. Seja bem-vindo. No vídeo dessa semana, daremos sequência à série sobre a história das línguas, conforme ela é entendida pela ciência linguística, a disciplina que estuda a linguagem verbal humana. Se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. Acompanhe a página da Saga Humana no Instagram, no Facebook e leia o meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. Então, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. A língua-mãe de todas as línguas. A busca pela protolíngua humana é conhecida como monogênese linguística, a qual envolve a hipotética consideração de algumas ancestrais e controversas famílias linguísticas. Entre tantas hipóteses polêmicas e controversas envolvendo a monogênese linguística, o certo é que absolutamente todas as populações humanas fazem uso de linguagem falada. Tal fato se confirma quando observamos a sua presença mesmo entre as populações atuais do mundo que mais tempo ficaram isoladas, como é o caso dos aborígenes tasmanianos e das populações autóctones das Ilhas Andamão. Estima-se que essas duas populações tenham ficado isoladas do resto do mundo por um período de tempo que pode ter sido de até 40 mil anos, e ambas fazem uso de uma ancestral língua falada. Diferentes cátedras científicas, apoiadas em um amplo conjunto de pesquisas, indicam que as populações humanas modernas descendem de uma única população ancestral de Homo sapiens, a qual teria existido em algum momento entre 100 mil e 50 mil AS. Considerando-se todo esse cenário, surgem hipóteses envolvendo a ocorrência de uma protolíngua humana, a qual parece ter sido falada por essa população ancestral humana. Dessa protolíngua derivariam todas as outras línguas faladas, atuais ou extintas, embora esse seja um modelo altamente especulativo, que pressupõe a derivação de todas as línguas naturais do mundo a partir de uma origem única. Dentro desse modelo, a época de 50 mil a 25 mil EC figura como a época de desmembramento dessa hipotética protolíngua humana. Foi quando teria se dado a transição entre a protolinguagem humana e o boreal. As línguas faladas nos tempos da última glaciação. A hipotética e polêmica hiperfamília boreal costuma incorporar quase todas as famílias linguísticas do mundo, com exceção daquelas línguas nativas da África subsaariana, da Nova Guiné, da Austrália e das Ilhas Andamão, um arquipélago marítimo localizado no Oceano Índico. As línguas da hiperfamília boreal, estima-se, devem ter sido faladas na Eurásia e regiões adjacentes, entre 25 mil AEC, nas estimativas mais recentes, e 50 mil AEC, segundo o modelo de Fleming. Mas não devemos nos esquecer, os modelos associados a essa família boreal são controversamente especulativos e, por isso mesmo, podem ser cronologicamente bastante imprecisos. Mas os defensores desses modelos propõem que as várias línguas faladas na Eurásia e regiões adjacentes têm uma relação genealógica, cuja origem se encontra no boreal, uma língua que já devia estar sendo falada pelos nossos ancestrais durante a época do último máximo glacial, período em que o frio e os mantos de gelo atingiram máxima extensão. O desenvolvimento desses modelos linguísticos demonstra que o boreal se desenvolveu e acabou evoluindo para uma protolíngua nostrática, entre outras derivações, que começou a ser falada em algum momento próximo ao intervalo de tempo entre 15 mil e 12 mil AEC.
Na sequência do seu desenvolvimento, o proto-nostrático acabou se transformando na língua nostrática, que foi falada ao longo de todo o Mesolítico. Dentro desse contexto, o nostrático foi falado em uma época de intensas mudanças climáticas e geológicas, as quais tiveram curso tanto nos milênios que antecederam o fim do último período glacial, como nos milênios seguintes. O Nostrático. As atuais cerca de 6.909 línguas faladas atualmente em todo o planeta derivam de cerca de 35 troncos linguísticos, sendo que a maior parte deles converge para o Nostrático, uma hipotética língua que, segundo alguns autores, estaria sendo falada por populações humanas do Oriente Médio ao fim da última glaciação, por volta de 12.000 AEC. A hipótese da língua nostrática é controversa e apresenta diferentes graus de aceitação entre os linguistas ao redor do mundo, com alguns rejeitando tanto o nostrático como outras hipóteses de macrofamílias linguísticas, como é o caso da família eurasiática, uma derivação do tronco nostrático, e do Denedaic, um hipotético tronco linguístico também derivado do boreal. Na Rússia, por outro lado, o nostrático encontra maior aceitação entre os linguistas, embora, mesmo por lá, sua aceitação também seja limitada. Mas, por se tratar de um modelo altamente especulativo, não existe um consenso entre os linguistas sobre quais seriam as famílias linguísticas derivadas do nostrático. Mas, sendo franco, esse consenso não existe nem mesmo entre as famílias linguísticas já consolidadas. Contudo, entre os defensores do nostrático, 3 famílias linguísticas são unanimemente aceitas como derivadas desse tronco. Estas são a família das línguas indo-europeias, a família das línguas urálicas e a família das línguas altaicas. Embora a própria listagem das línguas que devam ou não compor a família altaica seja alvo de controvérsias, essa família tem seu lugar garantido pelos defensores do nostrático. Na realidade, essas 3 famílias linguísticas são frequentemente agrupadas dentro de uma derivação única, surgida a partir do tronco eurasiático, outra hipotética família linguística de origem especulativa. Mas também costumam aparecer nos agrupamentos nostráticos as famílias das línguas afroasiáticas, de onde surgirão as línguas semíticas, egípcias e cuxíticas, a família das línguas dravídicas, a família das línguas caucasianas, que é uma família por afinidade regional e não de origem comum, ou, mais frequentemente, apenas o grupo das línguas cartivelianas, que integra a família das línguas caucasianas. Esses mesmos modelos demonstram que as posteriores línguas isoladas, suméria, elamita e mesmo o etrusco, parecem derivar de uma raiz proto-nostrática. É comumente aceito que o Crescente Fértil é a região de origem do nostrático, sendo essa uma língua transicional entre o Paleolítico e o Neolítico, de forma que foi falada durante todo o período Mesolítico. Dando uma olhada no conjunto de culturas mais expressivas presentes no cenário do Oriente Médio dessa época, os especialistas destacam 2 populações, as quais tiveram possível correlação com os antigos falantes do proto-nostrático, ou seus ancestrais diretos. Nesse cenário, ambas as hipóteses situam o proto-nostrático na região do Crescente Fértil, na época imediatamente posterior ao fim do último período glacial. O primeiro cenário tem um foco na região do Levante, onde a cultura queberana, provável falante do boreal, deu origem à cultura natufiana, candidata a falante do nostrático, a qual desempenhou um destacado papel ao longo do Mesolítico como a cultura de transição entre a antiga economia baseada em coleta e caça, vigente ao longo de todo o Paleolítico, para uma nova economia baseada na agricultura e criação de animais, relacionada ao período Neolítico.
Ambas as culturas estenderam sua influência para além da região ao sul da Anatólia, como é possível verificar na região da Cilícia, onde a posterior cultura belbase apresenta influência queberana, ao mesmo tempo em que a cultura Beldibe apresenta claras influências natufianas. O segundo cenário das culturas associadas ao Nostrático refere-se à cultura zarzariana, que ocupava os Montes Zágoros. Ao que parece, a cultura zarzariana trocou características com as culturas levantinas do seu tempo. A cultura zarzariana foi contemporânea à cultura natufiana, mas foi diferente dessa. Os zarzarianos habitavam uma região que era apenas esparsamente povoada. Eles eram caçadores-coletores associados à produção microlítica, peças líticas medindo apenas alguns centímetros, com fins diversos. E estão entre as primeiras culturas a domesticar cachorros, além de serem frequentemente associados à introdução do arco e flecha. Adicionalmente, a cultura zarzariana participou dos primeiros estágios do que ficou conhecido como Revolução de Amplo Espectro. A hipótese da Revolução de Amplo Espectro foi apresentada por Clint Flannery, um arqueologista americano que, em 1968, propôs que o surgimento da cultura neolítica na região sudoeste da Ásia foi precedido por um amplo aumento no espectro de opções de dieta entre as sociedades praticantes de coleta e caça. Segundo Flannery, essa revolução de amplo espectro seguiu-se aos estágios finais do último período glacial, por volta de 15.000 AEC no Oriente Médio e em torno de 12.000 AEC na Europa. A hipótese postula que as culturas desse período fizeram uma transição do foco alimentar, antes restrito a algumas poucas fontes de alimentos, para um amplo aumento no leque de opções, passando a incluir novas opções de animais e plantas como fontes adicionais de alimentação. Alguns estudiosos têm proposto que a revolução do amplo espectro, o uso especializado das peças microlíticas, a introdução do arco e flecha e a domesticação do cachorro, tudo isso somado, pode ter funcionado como um motor cultural que teria levado a cultura zarzariana a uma expansão. Dada a complexidade observada nessa cultura, ela também apresenta-se como uma candidata de ser falante do nostrático, uma vez que a linguagem desenvolvida se revela como um importante auxiliar na transmissão de conhecimento que a evolução de uma cultura demanda. Em outra frente, na vanguarda do trabalho científico, que soma esforços às pesquisas linguísticas e arqueológicas, estudos genéticos também avançam no sentido de ajudar a determinar a região de origem do nostrático. O geneticista Alan C. Wilson, da Universidade da Califórnia, promoveu análises de grupos sanguíneos a partir de amostras obtidas junto a diversas populações e verificou a ocorrência de forte parentesco genético entre os falantes das línguas indo-europeias, semíticas e dravídicas. Nesse sentido, populações descendentes dos povos que originalmente falaram essas línguas hoje ocupam uma vasta região do planeta, que abrange a Europa, atravessa a Ásia e alcança a Oceania e todo o continente americano. De forma que muitas vezes os habitantes de um mesmo continente apresentam maior afinidade genética com a população de outros continentes do que com pessoas que vivem na mesma região. Esse é o caso, por exemplo, do parentesco genético que existe entre asiáticos japoneses e esquimós americanos. Mas o fato é que os resultados dessa pesquisa revelaram-se como um forte argumento de reforço para os defensores da superfamília nostrática. E, se por um lado, a época próxima a 12.000 AEC se apresenta como a época de surgimento da hipotética língua nostrática na região do Oriente Médio, por outro lado, ela é também a época de surgimento das mais antigas evidências de práticas agrícolas e de criação de animais que o registro arqueológico conhece. As evidências sugerem que o florescimento espontâneo da agricultura em diferentes lugares e épocas ao redor do mundo se ligam, com mais ou menos força,
ao surgimento de línguas de complexidade gradativamente maior, as quais estão na origem das famílias linguísticas do nosso tempo. Nesse sentido, se junto com a hipotética família nostrática surgia a agricultura por volta de 12.000 AEC no Oriente Médio, cerca de 2 milênios mais tarde e 11.000 quilômetros de distância a leste, na longínqua ilha da Nova Guiné, a agricultura florescia. E, segundo alguns modelos linguísticos, em um momento não muito distante dessa época, e em algum local próximo àquela região do mundo, surgia a também hipotética família das línguas Dené-Daik, a qual, mais tarde, daria origem aos troncos sino-tibetano e austronésio, entre outros. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana, no Instagram, no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. Valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper, I check the